professor Nathaniel Vera Cruz Gonçalves Araújo para nos dirigir algumas palavras de boas-vindas e compartilhar sua visão sobre a importância deste encontro. Bom dia. Opa, animado, né? Boa tarde a todas e a todos. É com imensa satisfação que a Universidade Federal do Norte do Tocantins realiza esse grandioso evento à semana, ao mês, ao dia do servidor, do professor, e reafirmando a importância do mesmo, no que diz respeito à nossa formação, no que diz respeito a estarmos juntos, quer aqui presencialmente, ou se nos assistem, e conectados, inclusive, com o professor Pedro Demo, para aprender mais na condição de seres aprendentes que somos. Justifico a ausência do nosso magnífico reitor, professor Aí, tem razão de viagem internacional, e parabéns toda a equipe organizadora desse evento, a pessoa da Professoas e a sua preocupação constante em relação à promoção do servidor da servidora e da UFMT. Também preciso já agradecer ao professor Pedro Demo pela disponibilidade em estar conosco. Eu posso dizer que já o conheço de longas datas, até porque quem é pedagogo, quem está na educação, de fato, ou já se encontrou em algum momento, em algum evento, ou já pelas leituras, o que para nós é uma alegria muito grande pela contribuição grandiosa que o professor Demo traz à educação brasileira. Inclusive, já fiz muitas citações dele na minha tese, na dissertação e trabalhos apresentados por ele. De fato, que é mais uma oportunidade maravilhosa de aprendizado e de troca. Também agradeço ao nosso querido Flávio na perspectiva da mediação e parabéns a todos nós. Tá? Grande abraço. Muito obrigado, professor Nathaniel, por suas palavras. Estamos terminando a transmissão, nosso áudio no YouTube. Só um segundo enquanto a gente confere. Difícil de escutar, meu amigo. Difícil de escutar. Alguém tem que falar, não sei. Oi, som. Fala mais uma vez. Pode falar novamente. Oi, som. Estamos ouvindo agora, pode falar. Então, dando continuidade, eu gostaria de convidar a nossa pró-reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Andréia de Carvalho Silva, para também fazer uso da palavra e compartilhar suas boas-vindas a esse momento. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estarmos aqui essa tarde, então gostaria de cumprimentar aos que estão aqui presentes no auditório, ao professor Pedro Demo, aqueles colegas que estão nos acompanhando de forma remota,
E cumprimentar em especial aí o nosso vice-reitor, no exercício da reitoria. Hoje é um momento especial para nós. A programação de hoje, ela marca as nossas ações, né, do mês de outubro, em alusão aí ao Dia do Professor, ao Dia do Servidor. E são datas que marcam a importância do conhecimento, da troca, do trabalho prestado à nossa comunidade, da reflexão enquanto responsáveis por uma universidade que nós somos, né? Um espaço que simboliza o saber em todas as suas múltiplas formas. Receber o professor Pedro Demo, um renomado pesquisador e referência na área da educação, ressalta o nosso compromisso com o diálogo com temas que provocam a forma como compreendemos o ensino e o seu futuro, como a inteligência artificial. A IA não é apenas uma ferramenta, é uma ferramenta que está moldando a maneira como pensamos, aprendemos e nos relacionamos com o conhecimento. Então, que possamos sair desse encontro inspirados a lidar com o contexto de mudanças que estamos vivendo. Quero aproveitar para agradecer o trabalho incansável da nossa diretoria de desenvolvimento de pessoas, na pessoa do nosso diretor Álvaro José, e da nossa divisão de formação, sob a coordenação aí do Gilberto. Na verdade, eles são os grandes responsáveis por esse momento, então, meu agradecimento, desejo a todos aí um bom momento de reflexão e agradecer imensamente ao nosso professor Demo pela disponibilidade. Obrigada. Obrigado, Andréia. Então, sem mais delongas, eu gostaria de convidar os nossos dois professores que irão mediar este debate, né, enquanto o professor Pedro Demo apresenta. Eles estarão aqui atentos para ouvir as reflexões e também os questionamentos dos nossos colegas. Então, gostaria de convidar o professor Flávio Marcos Martins Desidério, que é doutor em comunicação pela Universidade de Brasília e é professor da Universidade Federal do Norte do Tocantins, vinculado ao colegiado de História, e também a professora Carolina Martins Almeida e Silva, doutora em Educação pela Universidade de Brasília e vinculada hoje ao colegiado de Biologia, também da Universidade Federal do Norte do Tocantins. Sejam bem-vindos. Boa tarde a todas e a todos. Com imensa felicidade que eu estou aqui hoje. Cumprimento o professor Pedro Demo, os demais colegas, né, que estão online também. E obrigada também, Paulo, por estar aqui comigo nesse momento. E dizer o seguinte, quando o Gilberto entrou em contato comigo, eu fiquei extremamente feliz com o convite, porque eu vou ter uma oportunidade de estar ouvindo, né, praticamente aqui do lado do professor Pedro Demo, que foi um professor que me inspirou desde a graduação, né? Então, o primeiro livro que eu tive acesso e que me inspirou na minha carreira hoje como professora do Magistério Superior foi o Educar pela Pesquisa. Eu acho que ele motiva e nos leva a muitas reflexões do que é o processo de ensino-aprendizagem em qualquer contexto educativo. E aí eu fiquei pensando, né, estar nesse momento, o que eu poderia dizer inicialmente sobre o professor Pedro Demo? Eu acho que todo mundo aqui presente, se não teve uma relação direta com as suas falas, né, com seus textos, indiretamente também pôde experimentar o que ele nos traz, né, das reflexões que ele nos traz sobre, principalmente, as tecnologias, né. E aí, quando eu tive acesso ao ensaio sobre inteligência artificial, nossa, aí foi um momento de extrema gratidão por me fazer refletir sobre a minha própria prática, né?
retomar alguns conceitos e redirecionar, talvez, algumas perspectivas que eu tenho sobre essa temática, né? Então, o meu caminho, a minha relação, eu gostaria de trazer um pouquinho para vocês com o professor Pedro Demo, a partir das suas leituras, iniciada lá na graduação, me motivou a fazer a pesquisa de TCC, trabalho de conclusão de curso sobre Feira de Ciências, me motivou lá no mestrado, que foi a primeira leitura que eu fiz de metodologia científica apoiada, né, nos conceitos epistemológicos. Até então eu tinha uma visão muito, eu posso dizer, reducionista, né, da metodologia científica. E no processo ainda de formação de professores já no mestrado, né, que a leitura que eu considero obrigatória do livro do professor Pedro Demo, Metodologia da Pesquisa em Ciências Sociais, né. Então, eu espero que esse momento, né, essa fala do professor Pedro Demo possa suscitar problematizações a respeito do tema. Eu acredito que todos nós estamos aguardando, esperando, né, considerações, né, para a gente entender melhor do que se trata. E espero também que esse momento não seja o único, né, que nós possamos, em determinadas outras situações, poder nos aprofundar mais ainda sobre essa temática. Então, deixo para o professor Pablo fazer, né, a apresentação acadêmica referente ao professor Pedro, mas eu gostaria de, inicialmente, expressar, assim, a minha felicidade de estar aqui, comungando desse momento mais próximo do professor Pedro Demo. É isso, gente. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Eu quero agradecer primeiro o convite, né, da própria pessoas, né, para participar desse evento, que é um evento muito importante, né, como a professora Carolina falou, né, com o Pedro Demo. O Pedro Demo eu não tive, com o professor Daniel, o contato mais pessoal, agora que eu estou tendo, mas eu tive contato bibliográfico, né, um contato bibliográfico durante muito tempo, né. Enfim, eu lembro que também uma conferência lá em Goiânia, na minha graduação, né, ele fez palestra lá, eu fui participar e tal. Enfim, agora eu estou aqui do lado dele, né, como é que o mundo roda, né? Enfim, é isso, né, a vida, né? Eu acredito que eu percebi, como tem um ditado, né, a vida está além do lápis, mas a gente, né, também usa o lápis para falar um pouco da trajetória, né, acadêmica das pessoas, no caso do professor Pedro Demo, né, e aí eu vi que tem algumas coisas em comuns, né, comigo, por exemplo, que o professor Pedro fez graduação em filosofia, como eu fiz, né, também ele da sociologia, eu também fui fazer um mestrado em sociologia depois que eu fiz doutorado em comunicação, né, então, eu acho que tem umas questões interessantes na sua pesquisa que tem a ver com essa relação entre filosofia e sociologia, no debate que ele tem epistemológico, metodológico, teórico, né, os trabalhos que ele produziu sobre educação, sobre ciência, sobre metodologia científica, né, eu acho interessante, assim, porque mesmo de tantos trabalhos já produzidos, tantas pesquisas já realizadas, né, ele se depara agora com mais uma questão que é a inteligência artificial, né, eu acho, assim, legal, isso é uma inspiração para nós, né, e ele mesmo coloca no texto, né, a gente não pode colocar, né, a cabeça na areia, né, enfiar, porque é uma questão que está aí, a gente não pode negar e a pergunta tem que ser feita, né? Eu acredito que ele consegue responder, né? O que nós vamos fazer com isso, né? O que nós vamos fazer, então, agora com isso que está posto, né, para a inteligência artificial. Né? Então, eu acredito que ele tem, né, um know-how para isso, né? Muito mais do que eu acredito, né, pela experiência que ele tem de produções, de orientação, enfim, né? Pela dedicação que ele teve, né? Como eu falei, da epistemologia, da educação, avaliação, processo de aprendizagem, e é uma honra, né? Eu acho que é uma honra a gente estar aqui, né? Nesse momento, né, ao lado de um pesquisador, de um intelectual, né? Que contribuiu muito para a ciência do Brasil, né? Compartilhar esse tema, né? Esse fenômeno que está aí, né? Que está posto, né? E aí, então, a gente vai ouvi-lo, né? Porque eu acho que o mais importante é ouvi-lo agora, né? E o que ele tem a falar sobre isso, né? Então, seja bem-vindo, sou Pedro, dentro da nossa instituição, né? Enfim, novamente, né? A gente o cumprimento, né? E agradeço pela sua presença aqui. É isso.
Muito bem. Podemos começar, então? Então, tá bom. Então, boa tarde a todos. Eu quero... A gente não está te escutando. Não sei se... Eu acho que na transmissão... Espera só um pouquinho que o pessoal vai ver o que está acontecendo. Tá bom. Deixa ele falar, por favor. Oi? Deixa ele falar, por favor. Só pede... fala um pouquinho para nós, para a gente saber se vai sair o som agora. Dá um oi aí para nós. O Plápio, deve ser um problema com a internet do FNT, porque para nós que estamos em casa, o som está ok. Está sendo aqui, né? De baixo. Aí, Fala alguma coisa, professor, por gentileza. Alô, tudo bem? Para mim está ótimo, professor. Quer dizer, podemos continuar, então? Como é que é? Só para explicar, professor, a gente está... Sim, entendi. A gente está aqui no Meet, mas também tem um grupo presencial na sala aqui da reitoria, acompanhando a tua palestra no telão, certo? E a gente está precisando só que esse áudio também saia para ficar aqui na sala. Está saindo muito bem para o Meet, mas não está saindo perfeito para a gente na sala. E a gente está só verificando essa configuração, mas está saindo muito baixo aqui por outro aparelho. Dizer é que é difícil escutar vocês. A fala que você faz, Álvaro, né, é difícil de escutar para mim. Não chega a ninguém. É toda enrolada, assim. Tem alguma coisa no microfone ou na rede, qualquer coisa. Agora sim. Deu certo, professor, deu certo. Ah, tá bom. Pode começar, professor. Então, tá bom. Então, boa tarde a todas e a todos. Eu quero primeiro agradecer a acolhida de vocês, o interesse de vocês, a simpatia de vocês. Vamos, então, aqui trabalhar um tema muito complicado, muito novo, do qual, certamente, eu não estou totalmente à altura, mas estou tentando entender, aprender. E também estou muito preocupado com esse tema, né, porque a inteligência artificial vem aí a galope e vai nos atropelar. Então, a minha preocupação maior é como é que a gente sobrevive à inteligência artificial, não apenas resiste, mas também sabe aproveitar. Aproveite as potencialidades que ela dá, mas sem ser engolido por ela, que é um grande desafio. E no meu caso particular ainda, porque eu estou trabalhando com 2 escolas no sul do país, dos maristas, que são privadas, mas são sociais, como eles dizem, que são escolas feitas para aluno pobre. E nós queremos oferecer a esses alunos pobres a melhor escola possível, inclusive digitalmente. Então, as escolas vão ser totalmente digitizadas, os alunos vão ter acesso, e aí eu não posso só ficar filosofando sobre isso, eu tenho que arranjar soluções. Então, também vou colocar um pouco essa minha angústia, né, de como a gente poderia fazer alguma coisa interessante, porque, de todos os modos, quer a gente queira ou não queira, a inteligência artificial chegou e vai nos atropelar. Bem, então, existe muita maneira de abordar o tema, né? Eu vou fazer aqui uma delas. Eu começo falando de inteligência artificial e de IAG geral,
porque nós imaginamos até hoje que a inteligência artificial que nós temos é restrita, é estreita, é feita para campos especializados do conhecimento, como é, por exemplo, jogar xadrez, jogar Go e assim por diante, onde ela é, para os humanos, imbatível. Nós não damos mais conta da inteligência artificial aí. Ela é muito mais safa, esperta que nós. Existe uma outra dimensão que está sendo trabalhada muito agora, estou me referindo ao Suleiman. É o último livro que eu li, também mais interessante que eu li ultimamente. A Próxima Onda se chama, ele está traduzido. E é muito importante, recomendaria muito que vocês lessem o livro, porque ele é um dos responsáveis pelo chat GPT ou pelo GPT-4. E é interessante porque ele é um tecnólogo com algum desconfiômetro. Ele está preocupado que criou um monstro que vai sair do nosso controle. Então, ele está propondo toda uma política de contenção de como a gente cuida da inteligência artificial para que ela cuide de nós e não nos destrua. Então, é uma ideia muito interessante, embora muito embrionária. Ele está trabalhando agora numa IAC, que é conversacional, em que o comando digital vai ser por voz. Então, isso pode trazer uma mudança ainda mais interessante para a inteligência artificial, porque ela não vai ser acionada por teclas, vai ser acionada por voz. Você conversa com ela. Eu posso imaginar que a criançada vai adorar esse troço. Vai passar o dia conversando com a máquina, numa boa, como se fosse um papo animado, e a máquina vai respondendo praticamente tudo, embora de vez em quando saia uma abobrinha também, mas ela responde a muita coisa, porque é uma máquina que foi treinada em bilhões de textos, em todos os textos possíveis que aparecem na internet e nos sites. Então, ela tem uma informação, uma memória absurda. E por isso também ela faz textos surpreendentes. E, por exemplo, uma das coisas que mais me preocupa é que o Suleiman diz, com toda a candura, que ele não sabe o que acontece na máquina para ela produzir um texto interessante. O que já me dá um pouco a impressão de que ele perdeu o controle. A máquina faz coisa que nós não sabemos como ela faz. Então, não vou postular aqui que existe algum mistério, algum fantasma, mas que nós estamos um pouco perdidos, que nós estamos avançando na inteligência artificial sem ter o necessário controle dela. Então, existe muita controvérsia, e uma delas está logo na raiz do problema, é que nós não somos capazes de definir o que é inteligência. Inteligência artificial. Nós não sabemos o que é a inteligência biológica, a nossa. A definição mais comum no mundo científico é que inteligência é aquilo que o teste testa, que é uma grande besteira. Colocar o teste como critério da inteligência, se o teste foi criado pela inteligência, é bobagem. No fundo, é melhor conceder que a gente não sabe definir inteligência. E é uma característica humana fundamental, importantíssima, muito diferente da inteligência artificial, porque ela é analógica, ela é biológica, ela é complexa. Ela pode lidar, por exemplo, com contradições da vida, a intersubjetividade, as emoções, os desejos e tanta outra coisa que o computador não consegue trabalhar. Porque o computador não é sujeito. O computador é um objeto. Então, veja quanta coisa pode nos incomodar aí. Quanto problema nós estamos arranjando e temos muito pouca solução. Então, nós temos o mundo da semântica e o mundo da sintaxe. O mundo da semântica é aquele diverso, pessoal, irrepetível, que produz sentidos. A inteligência artificial não produz sentido.
ela nem entende sentido. Ela não tem a capacidade de compreender. Embora, olhem bem, se diga que ela aprenda. Deep Learning, Machine Learning, dão a ideia de que ela aprenderia. Então, eu custei um pouco a me adaptar a essa ideia, mas hoje talvez eu possa dizer o seguinte: o que a inteligência artificial faz, e melhor que nós, é identificar padrões recorrentes do comportamento, ou do discurso, ou da fala, que nós já não sabemos achar de tão profundo que eles são. Por isso que é importante o megadado, os megadados, ter dado. Tanto assim que até hoje a internet o site que a gente usa de modo geral é gratuito, né? O Google é gratuito, o Gmail é gratuito, porque ele se compensa pegando os nossos dados. Então, na verdade, quando a gente usa o computador nos lê, e ele nos lê mais fundo do que nós nos leríamos a nós mesmos. Então, todo comportamento humano tem recorrências, tem linearidades, tem repetições, tem invariantes. Isso o computador pega fundo. E isso nós podemos engolir como um tipo de aprendizagem, que é uma aprendizagem reprodutiva, mas a vida é também reprodutiva. Todos nós sabemos que quando a gente fala nos humanos, existe a reprodução humana. Por que a gente fala reprodução? Porque um trecho dela é reproduzido. É recorrente. É o DNA sempre o mesmo. É a gramática sempre a mesma. É a sintaxe sempre a mesma. Embora na semântica tudo seja diverso. Nenhuma língua é igual à outra. Nos sentidos, todas as línguas são iguais na gramática. O que é que o computador faz melhor que nós? Gramática. O que é que ele não faz ainda? Semântica. Ele não entende, ele não se comunica, ele não ama, ele não interage. Ele é apenas um processador de dados. Mas faz isso muito melhor que nós, calcula melhor que nós. Então, aí tem um monte de coisa que nós precisamos aprender a trabalhar e nós estamos apenas começando a entender. Vamos passar. Semântica e sintaxe. Eu estava colocando assim. O que é que o Suleiman fala, por exemplo? O mundo dos átomos não é operacional. O que é operacional é o mundo dos bits. Isso nós vemos na escrita. A ideia que nós temos na cabeça não dá para manipular, porque está só na minha cabeça. Para ela ser manipulável, tem que ficar escrita. O que é escrever uma ideia? Colocar a ideia em símbolos, em bits. Aí ela tem um tamanho, ela pode ser gravada, apagada, enviada e por aí afora. A ideia como está lá na minha cabeça, não dá para mexer nela. Nem eu mesmo mexo bem nela. Então, isso é uma coisa muito importante entender. Que tudo que a gente consegue manipular precisa ser transformado em bit. E bit é o reino do computador. Por isso que lá a matemática é causal. Os algoritmos tocam o computador, causam o computador, fazem o computador funcionar, mas com os bits, não com a ideia. O que passa aqui na nossa comunicação, de mim para vocês e de vocês para mim, não é a mensagem, é a matemática da mensagem. Essa passa no fio ou sem fio. A matemática da mensagem. E esta é manipulável. Então, aí tem muitos mistérios, sim. A mente vem estruturada, por exemplo, né, se vocês se lembram, o Barthes inventou uma ideia provocativa chamada morte do autor. Porque ele reconhecia que a mente humana é estruturada, ela já vem com uma gramática embutida. Quando um povo inventa uma língua, não precisa inventar a gramática. A gramática vem junto automaticamente, porque é um DNA. É uma recorrência. É uma
estrutura. Como ele dizia que a estrutura é que comanda o autor, então o autor é menos que a estrutura. Claro que a morte do autor é uma retórica, porque o autor não morreu, mas ele estava acentuando que nós temos menos criatividade do que imaginamos. E aí é um prato cheio para o computador, porque ele vai dizer que os bits ele domina mais que os humanos. Então os humanos se iludem com uma semântica maravilhosa, mas que só funciona se for escrita. Se entrar na tela, se virar um texto. O que é um texto? É só olhar o texto meu que está aqui na frente de vocês. É um texto todo arrumadinho, é um texto feito de símbolos, aí só tem letras, acho que tem algum número aí de vez em quando, mas ele é completamente abstrato. Ele está feito em bits, não em átomos. Isto eu posso mexer. Posso enviar para vocês, você até receberam, estou colocando aí. A mensagem não chega, não. O que chega é esta matemática da mensagem. Tem um velho livro de 1997, do Shannon e Weaver, que é a matemática da comunicação. Comunicação se dá para menos, não para mais. O modus tollens, como se diz na epistemologia. Quando a gente está na rua e pede informação, se o informante me der 10 informações, eu não aproveito nada. Mas se ele me der 3, eu aproveito. 3 dá para manejar, 10 não dá. E assim é também. Quando a gente quer ver melhor, precisa focar. Ou seja, precisa ver menos. Ver melhor é ver menos. Quando a gente vê muito, não vê nada distinto, nada mais concreto, tudo meio nublado. Então, o digital é o mundo das coisas distintas. É o mundo das coisas separadas. É o mundo das coisas aos pedaços. E bit é exatamente isso, pedaço. Uma imagem no computador é feita de pedacinhos. Dá para mexer, dá para mudar, dá para largar, dá para mudar a cor e assim por diante. A imagem como tal não dá para mexer. A imagem digitizada, sim, dá para mexer. A ideia de que o digital aprende é uma ideia ainda muito controversa, mas eu já estou me acomodando com ela, acho que já até engoli. Eu acho que ele não aprende como os humanos aprendem. Porque nós aprendemos como autor. Sempre que a gente aprende como autor. E isso coloca um grande problema para nós. Porque a aprendizagem não vem do ensino. Nós temos essa crença antiquada, medieval, de que o ensino é que faz a aprendizagem. Nunca foi. A aprendizagem vem de dentro. A aprendizagem é uma autoria, uma semântica. Isso o computador não tem. Esta aprendizagem o computador não tem. Se ele um dia vai ter, eu não sei dizer. Porque eu já vi tanta coisa mudar que até isso, de repente, pode ser mudado. Mas, por enquanto, o computador não aprende como o humano aprende, como a criança aprende. Porque o computador não entende. Primeiro, ele não entende o que ele processa. Ele processa, mas sem entender. Não atribui sentido. Então, esse tipo de aprendizagem ele não tem. Mas eu acho que existe uma aprendizagem reprodutiva, que vem da domesticação, vem do treinamento, e na vida a gente tem isso, a gente é treinado e assim por diante. Por isso que é da vida. O que os sociólogos chamam de socialização, que é assumir os comportamentos considerados importantes da sociedade e repetir a parte repetida do comportamento, as recorrências, as frequências, o frequentismo. Isso é importante entender, porque senão a gente fica colocando no computador um monte de fantasia, que ele já está entendendo, que ele pensa, que ele sente e assim por diante. Quantas vezes já ouvimos essa ficção de que um dia cada um de nós vai ter um robozinho do lado com cara de gente e que anda conosco e nos ajuda a montar o dia, nos ajuda a nos alimentar, sai conosco pela rua e tal, assim por diante. Isso ainda não existe. E acho que está longe de existir, talvez um dia se possa existir, porque isso seria um humanoide, e o digital não é
humano. Vamos passar. Invasão do ensino. Bom, então, para a nossa discussão aqui, imagino que isso seja importante. O ensino vai ser muito afetado pela inteligência artificial. Muito, minha gente. Nós vamos ter muito dissabor com isso. Porque, no fundo, eu estou dizendo aqui, ó, o ensino é parte, mas a menor, reprodutivo. O mero ensino vai ser digital. Então, isso é uma coisa que nós precisamos refletir bem aqui, porque vai cair sobre a universidade com uma trovoada. O mero ensino vai ser digital. Para repassar conteúdo, se for só isso, né? Para repassar conteúdo, computador, a internet é muito melhor. Porque ela tem qualidades que os humanos não têm. Por exemplo, uma memória absurda, uma informação astronômica. E nós temos um pouquinho só. Então, vai ser muito difícil convencer o aluno a vir para a universidade para escutar uma aulinha. Ele vai ver isso em casa, em outro lugar, vai carregar no bolso. Então, esta aula, acho eu, vai morrer. É aula copiada para ser copiada. Que, no fundo, é aula padrão, sobretudo na escola básica. É aula copiada para ser copiada. Esta o computador faz 1000 vezes melhor que qualquer professor. Muito mais interessante, muito mais circunstanciada, contextualizada. E você pode ter essa aula numa conversa com a máquina de uma maneira muito interessante. A máquina conversa, ou pelo menos dá a impressão de que ela está conversando. O que é que nós temos ainda para fazer como professores? Cuidar da autoria do estudante. Isso sim, a máquina não faz. Mas nós vamos ter que, cada vez mais, focar a aprendizagem, não o ensino. O ensino é da máquina. A aprendizagem é humana. Qual é o papel do professor? Cuidar que o aluno aprenda. Cuidar que o aluno cuide de sua autoria. Cuidar da autoria do aluno. Se a gente pedir para o ChatGPT, ele faz um texto. E você pode modular o texto que você quer. Se você não gostar do texto, você pede de novo e ele faz. E se você quiser acrescentar uma coisa, ele faz de novo e assim por diante. E já tem gente que fez livros conversando com o ChatGPT, como o livro do Hoffman. Impromptu, chama o livro. É muito interessante. Ele pegou o termo impromptu da música, mas ele gostou do termo porque tem aí dentro prompt, que é o que a gente usa lá para pedir algum texto da máquina, um prompt, uma solicitação, digamos assim, uma sugestão, um chute que você quer que a máquina resolva. Então, isso aí já está muito adiantado. E nós vamos ficar cada vez mais preocupados com o texto dos estudantes, se é do estudante ou é da máquina. E vamos ter que inventar cada vez mais softwares para captar plágio. Assim, num círculo vicioso que não vai ter mais fim. Se houver solução nisso, vai ser uma solução ética. Conversar com o aluno, que ele pode certamente começar com o ChatGPT, que não tem nenhum problema ele pedir um texto prévio, para ele depois fazer o texto dele, mas não tem nenhum problema fazer o texto prévio, como entrada, como primeiro passo, como uma supervisão, como uma proposta de longo alcance que depois você vai executar. Não tem problema. O problema é ficar só com o ChatGPT. Então, o ChatGPT pode fazer um TCC muito bom, bem interessante, bem modulado. E o aluno que sabe conversar com o ChatGPT vai acrescentando, ó, esse autor você não trabalhou bem, vamos trabalhar melhor. Ele trabalha melhor. Aquela parte ficou muito pequena, vamos alargar um pouco mais. Ele faz. Então, isso vai nos atormentar profundamente. E aí nós temos que repensar o ensino.
Ao mesmo tempo, essa máquina pode ler o aluno, se tiver os dados necessários. Aí pode descobrir, por exemplo, que o aluno ainda não leu o conteúdo que ele não domina. E logo faz uma receitinha para ele dominar o conteúdo. É uma máquina útil. É melhor conversar com a máquina do que com o professor, de repente. Claro que aí fica de fora o contato humano, que não pode ser abandonado na pedagogia. A gente não pode aprender só à distância. A gente tem que aprender corpo a corpo, porque distância não é um conceito pedagógico. Mas já inventamos a presença virtual, que na verdade sempre existiu, mas agora tem um lugar bem específico para ela, que é o computador, que é o celular. A presença virtual nunca substitui a física. A física é insubstituível. Mas nós podemos fazer bom uso da presença virtual, como eu acho que nós estamos fazendo aqui. Eu estou aqui em Brasília, vocês estão em Araguaína. Seria muito difícil eu ir até Araguaína. Então, nós estamos fazendo um uso muito bom da presença virtual. Isso nós temos que trazer para a universidade. O presencialismo é tão prejudicial quanto o remotismo. Nem só presencial, nem só remoto, mas saber fazer uma coisa mais híbrida. Permutar as coisas. O aluno pode se comunicar a partir de casa, a partir de onde ele quiser. O aluno pode organizar a sua vida de outra maneira. Então, a presença física na universidade precisa ser completamente revista. Ele precisa ir para a universidade, sim, mas não para assistir aula. Para conversar com o professor, conversar com os colegas, pesquisar junto, trabalhar junto, agendar, discutir, apresentar. 1000 coisas importantes. Menos aula. O professor não vai mais ser definido por aula, porque isso é uma propriedade digital. O professor vai ser definido pelo cuidado que ele tem com o estudante na autoria dele. O professor é um cuidador, não é um auleiro, é um cuidador. Tem que cuidar que o aluno aprenda, tem que cuidar da autoria dele. Vamos tomar um exemplo, que para mim é um grande escândalo. No Enem, nós temos todo ano é o mesmo vexame. Quantos tiram nota 1000 no Enem? Um resíduo do resíduo do resíduo não aparece nem na estatística. Ninguém redige. É uma atividade essencial de aprendizagem, redigir, elaborar. Por que ninguém redige? Porque só existe ensino. Só se cuida de transmitir conteúdo. Isso vai acabar. Isso o computador vai fazer. Para isso não precisa de professor. Então, a universidade, que tem boa cabeça, vai repensar isso aí. Também vai rever a licenciatura e a pedagogia. Todo professor precisa ter letramento digital. Além de ele ser autor, cientista, pesquisador, que ainda não é, porque a universidade nega isso, ele tem que ter letramento digital para estar à altura da nova geração. Que eu coloco aí no fim desse slide, ó, paixão pelo ensino. Nós somos apaixonados pelo ensino, mas deveríamos estar apaixonados pela aprendizagem. A razão do ensino é a aprendizagem. Se o aluno não aprende, o ensino não tem validade nenhuma. Mas a gente controla a aula. Se a aula foi dada, a gente se satisfaz. Pronto. Não. A aprendizagem não vem da aula. A aprendizagem vem de atividades de aprendizagem, que são do aluno. O professor pode propor, pode organizar, pode mediar,
mas quem tem que fazer é o aluno. Então, isso o computador não faz. Por isso, o professor bom não corre nenhum risco, no meu modo de ver. Ele vai continuar em alta, vai continuar importante, mas na função maiêutica, função socrática, não função reprodutiva. Então, por isso que eu falo que o ensino vai ser invadido. E nós temos, então, que achar alguma solução. Não adianta só reclamar, porque a inteligência artificial não vai embora. Quem vai embora somos nós, a inteligência artificial não vai. Então é preciso, de alguma maneira, saber usar. Vamos passar. Uso responsável do digital. Então, primeiro, vamos começar com os riscos do celular, ou do digital em geral. Como eu estou trabalhando com escola básica, é uma preocupação. Eu não posso expor a criança ao celular. O celular é uma arma. Mas eu não posso proibir o celular. Então, eu mesmo jamais proibiria o celular. Se eu fosse proibir alguma coisa, eu proibiria a aula, mas não o celular. A proibição do celular vem de um professor que acha que o aluno tem que escutar a aula dele. Ele não é capaz de pensar se a aula dele vale a pena ser escutada. Eu diria que grande parte das aulas não vale a pena ser escutada. A criança que tem razão. Então, lá na escolinha, que eu estou tentando cuidar lá, vai ter celular. Agora, um celular que permita proteger a criança. Não expor a criança, até digo aí, qual é o botão principal do celular? Apagar. A criança precisa aprender a apagar o celular. Se a gente brincar, ela dorme com o celular ligado. Não pode. Então vamos cuidar disso. Mas proibir o celular é completamente inútil. Celular não dá para proibir, porque ele está em todo lugar. Já tomou conta da gente. É uma grande bobagem imaginar que a gente possa proibir o celular. O que vai acontecer aqui? Dá para proibir na escola, mas o aluno vai ter da escola a pior imagem possível. Uma escola atrasada, uma escola ditatorial, uma escola sem graça, uma escola no mundo da lua. Isso que a criança vai dizer para nós. Não é a escola dela. Na escola dela tem que ter celular, claro. É da vida dele. Então, nós temos que repensar esse tipo de coisa. Outra coisa que está me atazanando lá, como é que eu vou fazer a alfabetização agora? Então, já estamos chegando. Nós vamos fazer no teclado. Não é no babebi bobo, acabou. É no teclado. O teclado é feito de números e letras. Aí já estão os símbolos. Computador é tela, é texto, é teclado. Então, nós temos que alfabetizar aí e não fugir daí. E aí vamos ver os problemas que nós vamos achar. Por exemplo, a criançada aprende logo a mandar mensagem, porque isso é a coisa que eles adoram. E para mandar mensagem precisa escrever alguma coisa, então eles escrevem uma porcariazinha. Tudo mal feito, mal redigido, tal. Nós podemos melhorar. Podemos aproveitar essa energia para que ele faça um texto melhor, para que ele aprenda a escrever, para que ele aprenda a gramática. E a gente, eu acho, a gente pode alfabetizar extremamente mais rápido, extremamente melhor, se souber usar o digital. Qual o grande desafio? Professor. Um professor que tope isso aí, não fuja disso aí. Um professor que queira estar à altura do aluno. E não achar que o aluno tem que se adaptar a ele, que é de uma geração anterior. Não. Nós vamos nos adaptar à criançada. A escola é da criança, assim como a universidade é dos alunos, não é do professor.
Então, veja que interessante. É uma tecnologia complicada, uma tecnologia prepotente, uma tecnologia ambígua que só, mas ela nos faz repensar tudo isso aí. Como é que a gente lida com o aluno? O que é cuidar do aluno? Agora ficou mais claro. Não é da aula. A aula não cuida nada. Cuida de conteúdo, não cuida do aluno. E a aula já está resolvida. O ChatGPT resolveu a aula. O que é que nós vamos fazer, então? Acompanhar o aluno, cuidar do aluno, promover o aluno, o que Vygotsky sempre chamou de mediação. Nós não podemos aprender pelo aluno, é impossível. A aprendizagem não dá para causar de fora. Ela vem de dentro. Mas nós podemos ajudar. Nós podemos promover, podemos instigar, podemos provocar, podemos fazer 1000 coisas que os humanos sabem fazer. E a máquina não sabe fazer. Bom, e daí então vem o desafio propriamente dito. Como é que a gente usa a inteligência artificial para a autoria do aluno? Não para solapar a autoria do aluno. E aí, então, o mundo pode ficar melhor, mais interessante, mais bonito, mais variado. Por exemplo, nós podemos ter textos que não sejam só escritos. Nós podemos ter textos com vídeo, com filme, com foto, com jogos eletrônicos. Nós podemos ter blog, wikis, fórum, lives, como estamos fazendo aqui, hiperlinks e por aí afora. Um monte de outros textos, para além do texto clássico, como é o meu texto que vocês têm aí na frente. Todo arrumadinho, quadradinho, bonitinho e tal. O texto da criançada vai ser mais movimentado. Criançada quer um texto que anda, um texto que fala, um texto que se mexe. E nós ficamos parados no tempo. Agora temos que andar. Isso é uma grande vantagem. Temos que andar. E, de repente, um dia até vão mudar o texto de uma dissertação, o texto de uma tese, que poderia, por exemplo, ser um filme. Eu acho que já até existe. Como é que seria uma tese como filme? Uma tese como filme que faz uma revisão da bibliografia, que faz uma metodologia, que faz uma teorização, que colhe dados e interpreta os dados. Acho que isso é bem possível. Filme nós já temos mais de 100 anos. Tem filme que parece um tratado. Esse é o texto que a molecada quer. Não é o texto parado. Se a gente lembrar da crítica que Sócrates fez à escrita, era exatamente isso. O diálogo de Platão aparece lá. O que é que Sócrates ficava chateado? É que acabaram com a oralidade dele, que é móvel, que é semântica, que está lá no ar, sempre nova, sempre diferente, sempre interessante, sempre criativa, trocado por um texto que fica parado, como o meu, está parado aí. Não anda. Ele não se comunica. Eu que tenho que ler, mas ele não se comunica. É uma crítica hoje da criançada. Eu quero um texto que anda. Não quero um texto móvel. Eu quero um texto com um diálogo aberto. E não um texto parado. Vamos passar. Uso irresponsável é o reforço do instrucionismo. Tudo se copia. Isso vai nos atazanar o juízo muitíssimo. Plágio sempre existiu. O maior plágio da área de educação chama-se aula. É o maior plágio que existe. Mas agora vem outros, que é o texto do ChatGPT. Eu não vou dizer que é um plágio, porque é uma reprodução frequentista, estatística.
Dos bilhões de textos que ele leu, ele faz uma média. Então, aí tem um certo trabalho. Aí tem uma certa composição. Aqui é mero processamento, não é autoria. Então, agora nós vamos ter isso. Os riscos que a criança corre com o celular, o virtual confundido com o físico. Então, isso é um grande problema hoje em dia. Acho que vocês já viram isso tantas vezes. Um grupo de crianças que está reunido num cantinho, cada um com o celular na mão, ninguém fala. Eles falam pelo celular, imagina. Não correm, não brincam, não se comunicam. É uma geração silenciada, isolada. Os adultos precisam ver isso. E a universidade precisa saber lidar com isso. Por exemplo, é um grande desafio introduzir o celular para uma criança, digamos de 5 anos. Porque a criança volta para casa e reclama com a mãe. Mãe, todo mundo lá tem celular. Como é que eu não tenho? E a mãe pode dar a explicação que quiser, mas fica um buraco, ele não tem. E provavelmente a mãe vai correr até, eu preciso arranjar um celular para o meu filho. Ele não pode ficar fora. Vai ser um trauma para ele. E agora? Como é que é dar um celular para o filho? A universidade só reclama. Fala mal de tudo que é virtual. Fala mal de tudo do que é remoto. Mas não coloca nada no lugar. Não acompanha, não propõe. A universidade deve isso à sociedade. Ela precisa propor. A nova geração lê muito, mas lê abobrinha. Lê mais do que nós líamos naquela época. Porque eles estão com o celular na mão o dia inteiro e ficam lendo. Mas abobrinha, coisinha, teteia. Então não podemos melhorar isso aí. Vamos ler um texto melhor. Agora, claro que eles vão mudar o sentido do texto. Aquele texto grandão, por exemplo, ler um livro de 600 páginas, não vai dar mais. A criança vai entender como um abuso. Tem que ler 600 páginas. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai sentar lá pertinho do chat GPT e dizer, aqui tem um livro de 600 páginas, que certamente você conhece, põe em 50 páginas. Pronto. Daí 3 minutos, as 50 páginas estão escritas. Resolvido. Ou não. Então, isso vai ser um problema. Quem vai ler para nós é o chat GPT. Isso é um risco danado, porque não dá para terceirizar. A leitura bem feita não pode ser terceirizada. E a molecada vai gostar de terceirizar. E por aí afora vem tanto problema que hoje nos atazana imensamente, como é fake news, deepfake. Toda essa montagem é feita por inteligência artificial para destruir adversários, fazer o negacionismo, desinformar. É uma ironia. Nós estamos na era da informação e a habilidade que a gente mais aprecia é desinformar. É a que mais está evoluindo, é a que mais existe na internet, é aquela explosiva no mundo todo. Difícil de conter, as redes sociais. Então é bem como se dizia uma vez, a gente inventa a tecnologia, depois a tecnologia nos reinventa. A gente acaba perdendo o controle. O Sunstein, que é um autor americano que eu gosto muito, ele inventou o conceito de câmara de eco, que significa você usar um software para você escutar só as notícias que você quer. Feed se chama. Aí você passa o dia escutando só o que você quer. Você se livra das outras ideias, se livra das divergências, se livra dos adversários. Você só escuta o que quer. Então ele pondera uma coisa muito importante. A pessoa que só ouve o que quer vai atrofiando a sua inteligência. A inteligência precisa ser acionada
pela divergência, pelas contradições, pela surpresa, pela criatividade. Então, é muito importante lidar com ideias divergentes, porque, no fundo, a gente só aprende da divergência. Daquele que fala a mesma coisa, eu não aprendo nada. Eu aprendo daquele que me diz uma coisa diferente, sobretudo divergente. Inteligência, em boa medida, é isso. Saber lidar com ideias divergentes. Compor ideias difíceis de compor. Problematizar aquilo que não tem solução. Isso é inteligente. Mas nós gostamos mais da resposta certa. Esta vai desaparecendo no mapa. Porque hoje há uma crença generalizada de que a resposta certa é a mais inútil que tem. Toda resposta inteligente não é certa, é aberta. Resposta inteligente é aberta. E aí podemos até ter um apoio da máquina. Porque como ela tem um domínio absurdo de textos, de livros, de enciclopédias, de bibliotecas e assim por diante, ela pode ir variando. A gente pode sempre pedir, oh, não gostei dessa ideia, põe de novo aí e acrescenta isso, ela acrescenta. Busca lá num outro autor, vai lá e busca. O que é saber pensar? Então, hoje podemos também aproveitar isso. Saber pensar é ver também a variação do pensamento, a variedade dos autores. E a gente tem que colocar, então, assim, vamos ler um autor? Para quê? Para se tornar autor. Então, teoria não se adota. Teoria se usa. Qual é a teoria importante? A tua. A que você usa todo dia. Essa é importante. Não é a de Marx. Não é a de Darwin. É a tua. O mais fajutinha que seja, é aquela que funciona. É a tua. Vamos arrumar? Vamos melhorar? Vamos refazer? Vamos até mudar? Então, o mundo da comunicação pode ajudar muito isso e a gente pode avançar. Coloco aí no fim uma preocupação grande, que é muito de autores hoje em dia do panóptico, que com o uso das células de fotografia, que existem em todo lugar, e pela rua, pelos postes e tal, e assim por diante, né? A gente já não tem mais privacidade. A gente é acompanhado, a gente é bisbilhotado o tempo todo, como é no computador. É uma grande miragem achar que quando a gente está diante do computador, está sozinho. Quando a gente está diante do computador, tem um monte de programas lendo a gente, lendo os meus dedos, lendo o que eu digito, lendo o que eu leio. E disso saca um monte de conclusões, sobretudo comerciais. Em seguida vem um monte de porcaria para eu comprar. E que tem a minha cara. Porque eles não fazem mais anúncio geral. É anúncio personalizado. Então aí tem um grande risco, que a gente ainda não resolveu e provavelmente nem sabe ainda como resolver. Vamos passar. Inteligência artificial geral. Então, isso é o grande pomo na discórdia, na verdade. Se um dia o computador vai saber pensar como o ser humano pensa. O que é inteligência geral? É aquela aplicável a qualquer tema. Não é aquela aplicável a um único tema. É aquela aplicável de modo geral, de tal maneira que você não precisa sempre se refazer, sempre recomeçar. Você pode generalizar. Isso já existe na estrutura mental cerebral abstrata. A realidade é complexa, mas o pensamento é abstrato. Por que o pensamento é abstrato? Porque só o abstrato se generaliza. O semântico não dá para generalizar, porque é pessoal. O abstrato é simbólico, é sintático, é reprodutivo. Então, a grande expectativa, que eu não sei se vai chegar, é se nós vamos ter realmente uma máquina capaz de pensar. Então, uma consideração que eu faria, por exemplo, é que, pelo menos até agora, do que nós sabemos, para pensar você precisa ter um corpo, você tem um cérebro.
Será que o digital vai ter cérebro? Será que o digital vai ter corpo? É uma grande querela, porque tem muita gente no digital que não quer mais o corpo. Porque o biológico é velho. É mesmo. Tem 4 bilhões de anos, uma tecnologia para lá de velha. E o nosso cérebro não é tocado a eletricidade, é tocado a feijão. Arroz e feijão. É muito velho. Não dá para melhorar isso aí. Dizem os digitalistas, vamos melhorar isso aí, vamos sair disso aí. E o Kurzweil, por exemplo, tem uma proposta que eu acho para lá de absurda. De que na singularidade ele usa esse nome para designar o momento em que o digital assume o biológico. E brinca até com o conceito de imortalidade, mas que é digital, que eu não vejo nenhuma graça. Ser imortal como um bit não tem graça, porque não tem emoção, não tem experiência subjetiva, não tem consciência. É máquina. Não sei para quê. Isso aí não tem sentido. Mas veja, todo mundo está tentando meter a colher. Por exemplo, agora que a gente pode mexer no DNA, CRISPR, está aí na tela, é uma sigla que significa uma técnica para cortar o DNA em pedaços, porque o DNA é digital e tu pode ser cortado. E cortar o DNA em pedaços pode resultar em coisas do arco da velha. Pode resultar em monstruosidades. Pode resultar em coisas completamente imprevisíveis. E os humanos, como são malucos, vão fazer. Vamos ter muita dor de cabeça. Mas, para terminar, o que eu acho importante, que para nós, dentro da universidade, é ver, ao lado do que nos preocupa, sempre importantíssimo, também o que nós podemos aproveitar. O que é que pode ser interessante para nós? Aonde a gente pode avançar? Assim como eu acho que lá na escolinha que eu estou cuidando, né, a gente pode avançar, por exemplo, na alfabetização, e pode avançar numa escola feita para o aluno que gosta do digital. Então tem que ser uma escola digitizada, tem que ter celular, computador lá. Isso não pode ser um problema para o aluno. Ele é pobre, sim, mas o marista vai dar para ele. E pedir muito isso a ele, porque é o mundo deles. Nós estamos longe disso. Eu, então, que já estou com mais de 80 anos, já estou mais para lá do que para cá. Mas a juventude precisa do digital, minha gente. É aí que eles vão viver. É aí que a graça está. Então não adianta ficar reagindo como é tão comum nas federais. Fala-se mal o dia inteiro do curso remoto. Eu acho que dá para falar mal, sim, da educação à distância. Esta sim. Porque tem muito mais distância do que educação. Acho que tem só distância. Então, ela não dá. Mas a presença virtual é uma presença. Não substitui a física, mas é uma presença, como nós estamos trabalhando aqui. Eu acho que tem uma comunicação razoável entre nós. Acho que eu não preciso ir para Araguaína para fazer a fala que eu estou fazendo, eu posso fazer daqui. Então, isso aqui a gente pode aproveitar, é muito importante. Acho que a universidade não pode maldizer isso. Tem que saber pensar, tem que saber se atualizar, tem que sair do século passado, entrar no século XXI, e não ser uma referência atrasada. A ideia de que a aulinha, que é o centro da universidade, acabou. O centro da universidade vai ser a aprendizagem. O aluno vem aqui para aprender, não é para ter aula, é para aprender. E aprender é atividade de aprendizagem. Atividade de aprendizagem, não é aula. É ler, estudar, elaborar, pesquisar, fundamentar. Isso é aprender. Nada substitui isso, nenhuma aula substitui isso. A aula só faz sentido se ajuda isso.
se suporta isso, se coloca isso no devido lugar. Bom, minha gente, não sei se vocês apreciaram essa minha fala, mas era isso que eu imaginava falar com vocês. Espero que possa ter alguma utilidade, tá bom? Muito obrigado. Isso aqui é aula, né? Eu acho que a gente precisa aprender aí. Essa aula é boa. Então, pessoal, pedir licença para o professor Pedro Demo, talvez correndo o risco aqui de dar uns deslizes, mas eu fui fazendo algumas anotações que eu acho que, de repente, pode nos ajudar a pensar, né, refletir e fazer alguns questionamentos aí para o professor. Então, o professor Pedro Demo hoje nos trouxe uma fala referente à inteligência artificial como provável avalanche, esse é o título do ensaio, e ele nos traz, né, a inteligência artificial a partir de uma provocação sobre se isso vai nos atropelar, né? Como aproveitar, então, essas potencialidades? Então, a provocação ela é iniciada a partir daí. A inteligência artificial, né, o professor traz o chat GPT, né, e aí nos questiona que tipo de conhecimento é esse. Nos apresenta também que não somos de definir o que é inteligência ainda, né? Nos traz aí várias possíveis, né, possibilidades de situações para definir inteligência analógica, biológica, complexa, intersubjetiva, né, relacionada a emoções, desejos, e apresenta o computador como uma ferramenta, né, sobre a possibilidade de, por exemplo, trabalhar gramática, né, entendendo essa máquina como um processador de dados, de símbolos, de algoritmos. E o ser humano já está na vertente semântica, né? Achei interessante também a relação que ele nos traz de bits e átomos, né? Trazendo essa diferença. A ideia de que o digital aprende, ela já é, né, aceita pelo professor Pedro Demo, né? Ele nos traz esse entendimento, que antes era colocado como impossível. E o papel da aprendizagem. Então, o computador, ele processa, mas ele não atribui sentido, mas possui uma aprendizagem no sentido reprodutiva, né? De recorrências. E aí que ele situa o ensino e a aprendizagem e aonde que está incluída essa máquina, né? Seria para repassar conteúdo? Nesse sentido, o computador ele é excelente, né? Então, que lugar que ocupa o professor? Então, devemos focar na aprendizagem, né? A fala do professor, dar que o aluno cuide da sua autoria. E nos indica o princípio da ética aí para utilizar o chat GPT. Eu até estava, nesse momento eu lembrei de quando a gente ia fazer a parte do referencial teórico na pesquisa, né? E eu ainda peguei a parte que a gente utilizava fichamento. A gente ia lá, anotava naquelas fichinhas, né, e procurava. E com o advento do computador, né, da internet, isso tudo mudou, né? Então, assim, talvez isso me fez também pensar um pouquinho no próprio chat GPT, nesse sentido, né, de escrita de inferencial, enfim. Trabalhar o que o aluno não leu, né, que conteúdo que ele não domina. Nesse sentido, a máquina ela pode ser melhor que o professor, né? Nos trouxe também a ideia de presencialismo, que é tão prejudicial quanto o virtualismo. Eu gosto
da utilização desses termos, né, tão profundos, e por que o estudante, então, precisa ir à universidade, né? Então, também nos trouxe reflexões do que é uma aula. E, se não, pela orientação. E aí, mais uma vez, ele nos traz a figura, né, a importância do professor nesse processo de fazer o nosso aluno aprender. Sobre o letramento digital, né, nos chama a atenção da importância de que todo professor ele precisa ser letrado digitalmente e devemos, então, ser apaixonados pela aprendizagem. Essa, sim, seria a importância do professor nesse processo. Colocou o problema do celular, né, que a gente ouve muito sobre essa questão da proibição do celular na escola, e achei maravilhosa a provocação, né, de como iremos alfabetizar, agora a partir do teclado. Né? E aí a gente pensa nas nossas crianças, né? Lá em casa eu tenho 2 de 3 aninhos e elas já, por observar, claro, já está dominando lá o processo de movimento, de tudo, entra nas caixinhas, tudo mais. Então, melhor se a gente souber utilizar esse digital, né? Porque tá posto. A escola é da criança, assim como a universidade é dos alunos, né? E não do professor também. Nesse sentido, a aula está resolvida pelo chat GPT. Nós, professores, devemos promover a aprendizagem, é aí que se consolida o grande desafio, né? Acho que é o grande questionamento que nós nos fazemos. Como utilizar, se aceitarmos, né? Como utilizar o chat GPT para a autoria do aluno, para desenvolver a criatividade. E nos remete aí também a considerações sobre o uso irresponsável, né? Cuidado com o reforço do instrucionismo, tudo se copia, né? Então, de novo, né? Como utilizar o celular em favor da aprendizagem, nos apresenta os problemas gerados aí nesse mundo digital, negacionismo, desinformação, fake news, enfim. E aí, finalizando aqui a minha resenha, né, as minhas considerações, a inteligência artificial geral, né, no sentido lá da generalização, de generalizar. Nos traz o conceito da realidade, né, nos situa aí que tipo de realidade é essa, complexa, nós lidamos a todo momento com incerteza, e um pensamento abstrato. E nos provoca, novamente, será que o digital vai ter cérebro? Né? Pensando no ser humano, na questão da emoção, consciência, experiência subjetiva, máquina não possui isso, né? E a juventude, ela precisa do digital. Então, diante dessa afirmação, né, como compreendermos a universidade? Ela é um espaço de aprendizagem, né, de promover a aprendizagem. O que é aprender? Aprender a ler, elaborar, pesquisar, e, de fato, nós temos que rever aí os nossos posicionamentos didáticos, pedagógicos, enfim, tudo isso. Bom, eu vou passar minha fala para o professor Flávio, né, que ele vai já indicar alguns questionamentos, mas antes disso eu também queria colocar um que eu reelaborei aqui a partir da fala do professor Pedro Demo também, né? Partindo do pressuposto de que a inteligência artificial ela se condiciona aí, eu vejo muito nessa ideia da homogeneidade conceitual, né? O que cabe a ela, o que a gente limita, né? Quais seriam, talvez, as orientações sobre a utilização dessa ferramenta para a construção de um saber contextualizado? E outra questão também é a visão de nós, professores, e aí eu me incluo também, sobre o uso dessas tecnologias no ensino, né? Eu, particularmente, eu vejo a tecnologia no contexto educacional como uma forma de melhorar os processos, né? A qualidade, os processos de ensino-aprendizagem, né? E
vejo, nesse sentido, me dando suporte para isso. E aí eu tenho a impressão de que quase sempre as nossas discussões, elas permeiam muito o campo da tecnologia ser boa ou ruim, acho que fica muito aí nessa dicotomia. Se no online é bom, se não é, eu às vezes não vejo um avanço assim, nas discussões. Eu entendo que é uma visão muito limitada sobre a potencialidade das tecnologias, né? Então, eu gostaria muito de ouvir do professor Pedro Demo, por que ainda a gente apresenta as resistências, né, sobre o uso das tecnologias no ensino, como é a questão do celular, a gente acha mais fácil proibir. Seria algo referente à nossa limitação sobre a forma como a gente utiliza, enfim, falta de informação, não sei, eu queria ouvir um pouquinho o que o professor nos diz. É isso. O professor está sem áudio, a gente não está te ouvindo. O senhor tem que ativar seu microfone. Aqui está ouvindo ali? Agora acho que sim. Pronto, acho que a gente agora consegue te ouvir, professor. Alô? Pronto, sim. Posso falar? Sim, pode. Então tá bom. Então é o seguinte, o meu microfone estava fechado aqui, desculpe, minha gente, eu não sei como é que ele fechou, mas estava fechado. Bem, como a colega falou aí, o mundo digital é mundo de ferramentas. Essas ferramentas são físicas, essas ferramentas não são semânticas, elas são sintáticas, elas são portadoras de símbolos, de bits, e o que elas fazem é nesse campo. Então, eu não acho que uma ferramenta pense por nós, faça por nós, sinta por nós, de maneira nenhuma. Mas, mesmo assim, ela pode fazer muita coisa. Então, a minha sugestão seria achar maneiras de usar as ferramentas digitais para promover a autoria do aluno. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Primeiro, eu tenho um blog. Por que eu inventei um blog? Porque eu coloco todo dia um texto no blog. Me obriga a fazer texto. Para colocar todo dia um texto no blog, eu tenho que rebolar. Mas é para isso que eu inventei o blog. Eu tenho que ler, eu tenho que estudar. Então, eu tenho um blog com muitos textos. Tem milhares de textos lá, que eu vou fabricando durante o dia. Sempre que eu posso, estou aqui sentado no computador, fazendo texto, porque eu tenho que colocar no blog. Um outro exemplo. Uma escola lá em Campo Grande, onde eu andei fazendo algumas coisas, encontrei um professor de matemática extraordinário. Então, ela pegou 5 meninas para estudar o Teorema de Pitágoras. Ela pegou meninas, porque meninas geralmente gostam de matemática, menos ainda que os meninos. Então, ela disse assim, vamos estudar o Teorema de Pitágoras fazendo um vídeo no celular. Olha só. Primeiro, elas não acharam graça. Depois, como tinha celular no meio, começaram a achar graça. E depois adotaram, depois se animaram, depois fizeram o vídeo, e eu vi o vídeo. É uma ferramenta que foi usada para a autoria das meninas. As 5 meninas se tornaram fãs de matemática. Antes odiavam. Por quê? Porque a professora soube colocar no meio o celular. O celular é uma ferramenta. O vídeo foi um vídeo mais ou menos. Porque as meninas não são boas de vídeo, mas isso não era o problema. O problema é aprender o teorema. E elas aprenderam o teorema usando o celular. Então, acho que a gente pode usar ferramentas digitais para copiar ou para autoria. O que a gente precisa captar
deixar é ter ferramentas digitais para autoria do estudante, que levem ele a escrever, a produzir, a elaborar, a pesquisar. Então, isso é bem possível, como coloquei nesse exemplo do Teorema de Pitágoras. Então, acho que isso aí é uma coisa que nós precisamos aproveitar e não temos também muita solução. Acho que se a gente não aproveitar isso, simplesmente perde isso. E não vai embora. O celular não vai embora. Então, precisa achar um lugar para ele. Claro que o celular não foi feito para aprender. O celular foi feito para nos engambelar, para vender porcaria para a gente. Mas a gente tem que saber educar o celular. Tem que saber achar alguma coisa aproveitável no celular para a escola, para a universidade. E talvez com isso também a gente possa empurrar os fabricantes de celular para serem um pouco mais próximos das exigências da aprendizagem. Por exemplo, é tão difícil fazer texto no celular. As teclas são pequenininhas, parece que tem um dedinho, até vai, mas que tem um dedo grande é um horror. Tudo tem que ser pequeno, tudo tem que ser frases. A gente podia talvez melhorar um dia, podia ter um texto melhor, podia ter uma tela maior, podia ter uma tela que, virtualizando ela fica grande como uma tela de computador. A gente pode ver melhor, pode escrever melhor, pode fazer melhor. Acho que a gente pode ajudar a tecnologia também a se desenvolver em outra direção, e não só para os fins comerciais exploratórios, vamos dizer assim, do celular. Professor Teoplábio, a sua fala foi, muitas coisas que você disse foi de encontro que eu penso. Sobre a questão do celular, né, eu achei interessante a sua fala, porque eu também tenho uma disciplina na sexta com a professora Rosária sobre mídias e tecnologias na educação. Na sexta-feira à noite a gente discute muita coisa, inclusive a gente vai aproveitar, né, para a gente discutir, a gente está terminando o semestre também, enfim, né, fica para a próxima. Mas uma coisa a gente consegue aproveitar, e eu até questionei com os alunos sobre essa questão do celular, essa proibição que eu acho que é equivocada, muito equivocada, e muita gente aplaudindo, e aplaudindo também quando disse que alguns países estão abolindo o celular, e eu disse que isso não serve no Brasil, porque são realidades diferentes, questões diferentes. Outra questão, acho que interessante, que tu disse também, foi, que eu achei um pouco até de forma cômica, né, a reclamação que muitas vezes os nossos pares têm, né, e que uma coisa é ser crítico, outra coisa é ser reclamão. Eu acho que eu vejo muitas vezes mais reclamação do que criticidade, né, muito mais reclamação, né, enfim. Mas eu queria colocar umas questões, até porque talvez outras pessoas querem também fazer as perguntas, né. Mesmo compartilhando muita coisa, mas agora eu vou ter o papel do advogado do diabo. O que seria isso? Numa dessas aulas, nós levamos alguns professores da rede aqui da educação básica, e eles falaram para nós que a terra é arrasada nas escolas, nos colégios, né? Os professores não estão preparados para lidar com isso, não sabem usar tecnologia, enfim, ficam também muito reclamando até por razão, né? Porque não teve uma preparação, não teve uma formação, então empurrando a goela abaixo. Eu queria ver de você qual seria o alento, né? Você pode dizer assim, para esses professores que estão, assim, inclusive, com problemas, inclusive, psíquicos, porque eles dizem para nós, né, o que eles disseram, que tem uma demanda pelo uso da tecnologia, mas não estão sabendo fazer, né, e aí poderia falar até para eles, olha, o Pedro Demo disse na nossa fala que, ou seja, é como se fosse um alento, né, em uma questão. A outra questão é que, claro, que você acompanha até, eu acho que até melhor do que eu e que a gente, sobre a crise das licenciaturas, né, não é só aqui, talvez, na nossa universidade, mas no Brasil todo, né, e aí eu queria ver como é que seria, como que a inteligência artificial poderia contribuir, né, de certa forma, instrumentalizá-la, né, para não reverter, né, mas ajudar, né, para diminuir, ou pelo menos diminuir, né, essa crise da licenciatura, né, os cursos cada vez com menos alunos, com menos interesse para professor. Eu acho que muita coisa você disse na sua fala, né, a questão da autoridade do aluno e tudo mais, né, mas a gente fica nesse meio, como você diz, a gente também a gente foi pegado no atropelo, né, achei concomitantemente a inteligência artificial chega e concomitantemente tem uma crise das licenciaturas, né, falta de alunos, os interesses e assim por diante, né. Então, assim, esse momento de formação nos cursos, né, e esses professores estão lá na ponta, né, e que eu acho que não só aqui, mas que em outros lugares do Brasil, né, estão assim meio desalentados porque chegaram e não estão sabendo, né, utilizar. É isso. Tá bom.
Bom, olha, primeiro eu queria dizer que muita coisa eu não entendi, porque estou com dificuldade de entender essa comunicação. Eu acho que tem um problema aí. Da sua colega entendi melhor. O que eu entendi aí, por exemplo, é a crise da licenciatura. Isso eu vou ter que responder logo, e depois você me lembra da primeira pergunta que eu não entendi. Bom, olha, a crise da licenciatura, isso aí não é uma crise que vem da questão da inteligência artificial, é uma crise já estrutural antiga, né? Porque nós estamos com as licenciaturas que foram boladas no começo do século passado. E de lá para cá nunca mudamos isso aí. Então, eu diria assim, do meu ponto de vista, né, que as licenciaturas estão completamente defasadas. Estão totalmente no mundo da lua. Então, o que a gente precisa se perguntar hoje, qual é o professor de que a criança do século XXI precisa? Não é nada do que a licenciatura propõe. Nada. Por exemplo, matemática é difícil aprender na escola. Quanto mais a gente sobe dos anos iniciais para os anos finais do ensino médio, aprende menos. No ensino médio é um resíduo. As aulas são todas inúteis. O que é um professor hoje? O professor hoje precisa ser autor, cientista, pesquisador, letrado digital. Por quê? Para estar à altura do aluno. Porque a gente quer um aluno autor, cientista, pesquisador, letrado digital. Quem é que diz isso? Muita gente, por exemplo, Piaget. Piaget, estudando a criança, descobriu que ela pode ser um cientista mirim, aproveitando a curiosidade, o lúdico dela, a disposição dela. Então, sempre eles disseram, muita gente, aprender bem, pesquisar, começa no pré-escolar. Aqui no Brasil começa no mestrado. É por isso até que muita gente quer exigir mestrado do professor, porque o professor no mestrado aprende a pesquisar. E quem aprende a pesquisar, aprende como autor, que é muito importante. Então, neste sentido, me permitam dizer isso, né? A licenciatura precisa ser fechada para balanço e começar de novo, do zero. O que se faz lá não tem mais sentido nenhum. Desculpe dizer isso, mas eu acho que nós estamos perdendo o nosso tempo e estamos fazendo a estudantada perder seu tempo. Passou, morreu. Nós temos que entrar no século XXI, finalmente. O que é que o mundo precisa? Quer dizer, no fundo, a universidade não sabe o que acontece na escola, não sabe o que os professores estão fazendo, não avalia nada, não tem conhecimento concreto nenhum e continua fazendo a mesma licenciatura. Elas estão em crise, vocês veem que a licenciatura mais difícil de matemática, de física, de química e tal, cada vez tem menos aluno querendo, cada vez mais é feita à distância, que é um absurdo. Então, acho que nós temos que botar a cabeça no lugar. Eu acho que a universidade não pode ser o mundo da lua. A universidade tem que ser o lugar onde a gente enfrenta essas questões. Dá a cara ao tapa. Vamos repensar, pô. Tudo tem que ser mudado. Também a universidade precisa mudar, pô. Não é uma igreja velha, que é tão mais bonita quanto mais velha é. Não dá. Então, vamos repensar isso aí. Por exemplo, é sabido, né, que na pedagogia, quando os professores dão aula lá nos anos iniciais, que afinal é a melhor etapa que tem, o pedagogo é o melhor professor da escola, entendeu? A matemática fica 10, 15 pontos percentuais para trás. Por quê? Aí você cria um déficit de matemática que nunca mais recupera. Só piora, só piora. É um país sem matemática. E matemática hoje é uma questão fundamental de inclusão, sobretudo no mundo digital, que o mundo digital é matemática, minha gente. Eu acho que o uso aí da inteligência artificial poderia ajudar a evitar isso, porque a inteligência artificial ia dizer, ó, tá 15 pontos atrás, tem que ir para frente. E chegando no ensino fundamental, entra o licenciado, vocês acham que melhora? Só piora. O licenciado afunda a escola.
Pô, não sabemos disso? Estamos careca de saber isso. Então, para que essa licenciatura? Então, acho que a gente tem que saber renascer, humildemente, se colocar em questão, pô. Todos nós. Aí tem que se renovar, tem que se estripar, vamos dizer assim. Então, acho que a gente tem que aproveitar esse balanço, esse chacoalhão, vamos dizer assim, que a gente está levando da inteligência artificial para recomeçar, para dar uma limpada na nossa cabeça, para recolocar tudo de novo, ver o que nós estamos fazendo bem ou mal, o que é importante. E a universidade tem que ser importante para a sociedade, ela está ficando cada dia mais irrelevante. E um pedaço disso é porque ela só reclama do digital. Não adianta reclamar. O digital não vai embora. Nós temos que saber usar. A nossa proposta é saber usar. Então, temos que remodelar tudo. Agora, das coisas primeiras que eu gostaria de remodelar é a licenciatura, como o colega está dizendo. É fundamental a gente sair desse buraco, pô. Nós estamos num buraco sem fundo. Então, nós queremos um professor à altura do aluno, que ajude o aluno a estudar. Então, ele também tem que ter letramento digital. Qual é a licenciatura que cuida de letramento digital? Zero. Não tem. Nem na USP, nem na UNB. Total mundo da lua. Bom, e tem uma primeira pergunta que o colega fez e eu não entendi. Dá para repetir? Muito bom a sua resposta aí. Está me escutando bem agora? Não estou escutando bem. É muito difícil escutar. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos passar as perguntas da pública, o pessoal já levantou a mão. E aí, mas eu faço as suas minhas palavras, porque eu acho muito interessante a sua fala. E agora vamos deixar então o público, o pessoal já levantou a mão, e aí quem que vai organizar? Não, fale mais devagar, porque eu não estou conseguindo escutar você. Não, então deixa para o pessoal fazer a colega eu escutei até melhor, mas você eu não consigo escutar. Tá bom, senhor. Então a gente vai deixar para o pessoal, porque tem outras pessoas que vão fazer a pergunta. Então agradeço a sua resposta. Ah, meu amigo, assim, pô, você fala com uma metralhadora, aí que eu entendo mesmo. Muito bom. Professor, a gente tem alguns inscritos e vamos abrir para eles falarem. Aí estou escutando bem, ó, tá ótimo. A pró-reitora de pesquisa levantou a mão, gostaria de fazer alguma consideração, pergunta? Fique à vontade. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professor Pedro, muito obrigado. Eu venho da formação de bacharel e não sou licenciada, e agora já coloquei os textos do senhor aqui na minha ordem para eu ter melhor aprendizado. Né? E eu chamo a atenção de duas coisas aqui. É a frase que o senhor falou, que a paixão pelo ensino vai se esvaziar e nós vamos precisar ter a paixão pela aprendizagem. E eu vejo assim, eu tenho 30 anos de docência, e quando eu comecei, eu quase tinha a idade dos meus alunos. Então, a minha comunicação com eles era maravilhosa. E a gente se inteirava, a gente falava a mesma coisa, e aquilo rendia, que era uma beleza, as aulas e todas as atividades que a gente propunha. Hoje, depois de 30 anos, eu já não consigo ter essa mesma destreza com eles, né? E fico, nessa era da inovação, a gente fica pegada. Então, assim, uma coisa é exatamente essa, assim, como a gente levar... Eu dei aula de filosofia da ciência há muitos anos para eles, e eu sempre falei que a maravilha para mim hoje, eu acho que o mundo hoje vai voltar aos tempos de Sócrates, das pequenas turmas e da interação, de ficar realmente buscando o que esses meninos têm de conhecimento e o que eles precisam adquirir. Então, essa paixão pela aprendizagem, nós vamos ter que
que levar de alguma forma para eles. Mas aí o senhor falou uma coisa que nós também temos problemática, que é o letramento digital. O letramento digital dos docentes, urgente, urgentíssimo. Né? Nós ainda temos um bloqueio muito grande, ainda não temos, a nossa universidade é nova aqui, nós não possuímos ainda os meios tecnológicos para dar o suporte, mas nós vamos ter que fazer um treinamento, assim, hercúleo, com os nossos docentes primeiro, né, para que tudo isso que o senhor falou aqui realmente seja absorvido, né, por todos nós. E eu dei uma palestra, fechando a minha pergunta, eu dei uma palestra, um bate-papo com os alunos da iniciação científica de uma universidade particular aqui. E eu levei, né, a minha apresentação e fiz a fala. Aí um aluno virou e falou assim, professora, eu observo que a senhora não gosta muito da área digital, mas a senhora fala muito bem. Aí eu falei, por que eu não gosto? Falei, não, os slides da senhora estão muito atrasados. Aí eu lembrei do senhor falando, eles querem interação, eles querem coisas novas, e não adianta, a gente precisa aprender a preparar dessa forma para conversar com eles. É a linguagem deles. Então, a gente precisa conversar mais com os nossos alunos e não distanciar deles. E é conversando, quando você interage, e a gente hoje recebe aqui, por exemplo, eu dou aula na zootecnia e veterinária, e a gente recebe alunos vindo da escola técnica, né? Assim, eles chegam dando aula para a gente. E a gente precisa aproveitar o conhecimento dessa meninada que está chegando com habilidades que a gente mesmo não tem. E aí, e com eles, né, mudando toda essa forma. Agora, a minha pergunta é, professor, o professor sempre tem o crivo do avaliar, né? Onde nós vamos aprender como avaliar essa paixão e esse aprendizado desses meninos? Vai ser na fala pessoal com eles que nós vamos saber se realmente eles estão preparados para seguir adiante? Como nós vamos avaliar isso? Obrigado, viu? Eu que agradeço, muito obrigado, muito interessante, né? Bem, olha, o que eu diria para avaliar, porque eu tenho também essa mesma pergunta lá na minha escola, como é que eu vou avaliar os meninos que eu quero que sejam autores? Então, a pergunta, como é que eu avalio a autoria? Avaliar por nota a gente já sabe, né? Não tem muita significação, nem resolve nada, mas isso a gente já faz. Mas o que é avaliar uma autoria? Então, eu acho que aí o mundo digital oferece muita coisa interessante, que é o texto. Muitos textos diferenciados, texto que a meninada gosta, texto vivo, texto que se mexe, texto que anda, texto com todas essa parafernália que eles curtem aí e tal, né? Que às vezes também é fútil até, mas é importante, porque é o texto que eles curtem. Eu achei tão interessante, né? Que eles façam uma crítica dessa para nós, que a gente faz uns slides horríveis. Está certo. Está certo, os meus são horríveis. Que eu só uso também para ter um roteiro, né? Porque eu nem me meto nisso, porque acho que eles dão um show aí. Então, eu acho assim, que a gente precisa avaliar o texto. Então, o que é que eu uso lá com ele para dar só um exemplo bem concreto que eu estou montando, né? A gente vai fazer uma pasta digital para cada aluno, e para cada aluno a gente coloca lá o texto que ele vai fazendo. Aí você pode comparar o texto de fevereiro com o texto de março, com o texto de abril, com o texto de tal, e ver o que é que melhorou. Deveria melhorar, porque ele leu mais, ele aprendeu mais, ele escreveu mais, ele exercitou mais, ele tem mais fundamentação, e assim vai. É uma coisa que nós não sabemos bem ainda, mas eu acho que já achei um rumo. A pasta digital. Esta pasta digital eu vou abrir para os pais. O pai pode acompanhar o texto do filho. Porque um dos problemas meus lá na escola é que o pai vai logo reclamar por que nessa escola não tem aula. Porque o pai gosta de aula, ele foi acostumado com isso. Cadê meu filho? Não tem aula. Mas aí eu vou dizer, ele pode não ter aula, mas ele tem um monte de texto aí, muito mais do que no tempo da aula.
No tempo da aula tem uma provinha por mês. Não, aqui tem texto todo dia, aqui tem texto toda semana. A pasta dele está cheia de texto, só pode ver o texto. Olha o texto dele. E depois também nós vamos fazer o que o PIBIC faz, como você é dessa área de iniciação científica e tal, sabe bem o que eu estou falando, né? O PIBIC faz uma espécie de encenação, né? O menino faz um banner, coloca lá uma coisa escrita, o seu projeto, a fundamentação teórica, o dado, não sei o que tal, e apresenta. E o pai pode ver, a comunidade pode ver. Que é muito importante a gente colocar essa ideia de que produzir conhecimento é para todos. É uma habilidade que nós temos que democratizar. Então, não é assim, né, que, como diz o Libânio, né, para os pobres, acolhimento, para os ricos, conhecimento. Não. Conhecimento tem que ser para todos, sobretudo para os pobres. Então, acho que é fundamental a gente aprender a avaliar a autoria. Estou nessa, estou tentando me virar, estou tentando achar alguma coisa que possa me garantir que o aluno está melhorando na autoria dele, que eu vejo então no texto. Por sorte, não é, professora, é que o mundo digital é só texto, é só tela. Né? Então, é só link e tal. Então, o mundo digital sacralizou o texto. Porque é como a ideia é manipulável. A ideia manipulável é aquela que é texto. A ideia que está na nossa cabeça não dá para manipular, ela está no ar. A ideia que tem tamanho é a que está no texto. Então, ela é menor, ela é estereotipada, ela é encurtada, ela é sacrificada também, mas é a que aqui podemos usar. Então, nós vamos aprendendo essas coisas. Acho que, para mim, é um mundo interessante de aprendizagem. Muito obrigado. A professora Fabíola levantou a mão. Fica à vontade. Boa tarde, professor Demo. Eu vou pedir desculpa por não abrir a câmera, que eu estou com um problema aqui no meu computador. Já tentei várias vezes, mas não consegui. Tá bem. Boa tarde aos colegas que estão na plenária. Professor, a sua fala me faz lembrar um outro momento que eu tive a oportunidade de ouvi-lo, quando eu participei, por meio do Instituto Paulo Freire, de um curso de extensão. E nós estávamos lá, né? O senhor e eu também pude participar. E naquele momento você fez uma fala que, de certa forma, me impactou, e que você retoma, né, para evidenciar a chegada da inteligência artificial, né, e a potência das tecnologias. Quando você disse assim que ia chegar um momento em que nós, professores, não saberíamos mais lidar com o celular e nós íamos disputar espaço com esse instrumento em sala de aula. E aí, eu ouvindo a professora Kênia, nossa pró-reitora de pesquisa, né, e aqui pensando na própria estrutura organizacional da nossa instituição. Nós somos uma instituição jovem, que ainda estamos em processo de elaboração de vários documentos, a exemplo, a própria política de inovação pedagógica, né, para pensar diversas nuances. E aí, diante disso, eu recordo que eu li um relatório recentemente que fala sobre a política global de inovação no globo. E o relatório em si, ele faz uma análise a partir de várias experiências no âmbito da inovação pedagógica, que inclusive você mencionou um aspecto aí na sua fala. E o relatório destaca que toda instituição ela precisa se ancorar naquilo que ela chama de triângulo da inovação pedagógica, quando ele pensa o aspecto tecnológico, o aspecto pedagógico e o aspecto organizacional. Então, nesse sentido, quais seriam os sopros, né, que você poderia nos dar, considerando que somos uma instituição nova, para validar essa política, de forma que a gente consiga pensar em práticas formativas para os nossos professores, né, para nós, eu sou professora e me encaixo e me enquadro no contexto, que a gente consiga atender essas demandas, porque quando eu rememoro o próprio documento, no aspecto pedagógico, ele faz menção exatamente na questão que você falou, que a gente precisa pensar e centrar as nossas práticas no processo de aprendizado, né? Então, diante desse contexto, qual seria, por exemplo, os conselhos, se assim poderia dizer,
que você poderia dar para a instituição UFNT para que a gente pensasse e construísse uma política que, de certa forma, trouxesse esses elementos e modificasse práticas, reflexões, e concebêssemos o aprendizado de fato. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bem, olha, a vantagem de uma instituição nova é que ela pode começar coisas novas. A tendência, porém, não é essa, né? Você fica imitando a federal. Foi o que aconteceu com os institutos federais. Eles foram criados para ser uma alternativa. Hoje são iguaizinhos às federais. Já envelheceram como envelheceram as federais. Vocês correm o risco de estarem velhos precoces, se imitarem a federal. Acho que a gente tem que aprender da federal, mas não imitar. Tem que fazer outra coisa. Por exemplo, licenciatura tem que ser outra coisa. Pedagogia tem que ser outra coisa. Você diz muito bem, paradigma futuro é de aprendizagem. Ensino vai continuar importante porque ele é parte da vida, mas a máquina faz. Não precisa de um professor para isso. A máquina é muito melhor para ensinar. Então, nós temos que dividir as tarefas, que pode até ser interessante dividir as tarefas. Vamos fazer melhor aquilo que nós fazemos melhor, que é cuidar da aprendizagem, a questão pedagógica, né? Uma universidade onde o aluno se sente cuidado, se sente apoiado, né? Onde ele tenha outra chance de aprender, né? A pró-reitora falava assim, voltar para o tempo socrático, do grupo pequeno, do diálogo direto e tal. De repente, pode ser uma ideia. Você pode formatar uma universidade fisicamente de outros modos. Hoje nós temos uma universidade que é um monte de sala de aula. É um desperdício. Esse monte de sala de aula é a igreja velha. Você tem que ter um monte de locais de estudo, de estúdios, computador para todo lado, internet para todo lado. Então, lugar para expor, lugar para discutir, lugar para trabalhar junto. Por exemplo, podemos aperfeiçoar muito essa ideia de fazer texto coletivo, porque nós temos um grande exemplo na internet que é a Wikipédia. A Wikipédia é uma autoria coletiva. Ela tem muito problema, sim. Na parte de ciências humanas, ela é mais fajutinha. Mas mesmo assim, ela deu um alento enorme. Como é importante trabalhar junto. Como é importante a gente construir um texto coletivo. Inventaram a Wiki. A Wiki é a produção de um texto coletivo. Daí veio a Wikipédia, um texto coletivo. A gente pode aproveitar essa ideia. Nós geralmente não aproveitamos. Está aí, mas não se aproveita. Acho que a gente pode, então, fazer uma reflexão sobre isso. O que é que nas novas tecnologias ajuda a aprender? Como é que eu transformo novas tecnologias para ajudar a aprender? Isso é parte do nosso letramento digital, que é um grande desafio, né? Ainda mais para os mais velhos como eu, assim, a tecnologia assusta. A tecnologia é complicada. Para a criançada, não. Para a criançada é óbvio, virulante, ela mete a mão, ela mete o dedo, aperta todas as teclas, nós temos medo, e se der errado? Isso ela não está nem aí. E daqui a pouco ela domina as coisas, daqui a pouco ela abre o computador, ela sabe onde achar, ela segue uma certa lógica, porque todo mundo tem uma cabeça lógica, e ela vai levando. Então, eu acho que uma instituição nova podia tentar aproveitar o fato de ser nova. Então, o que você me pediu conselho é um risco. Não tenho muito conselho para dar, não, mas se eu pudesse dar um conselho, eu diria assim, não imite as federais. Deixe as federais para lá. São uma velharia. Vamos fazer uma coisa diferente. Vamos procurar outros ares. Vamos ver outros modos de ver as coisas. Vamos cuidar da nossa população. E não imitar o que a USP faz. Deixa a USP, né? Eu acho que lá em Araguaína é outro universo, é outra gente, é outro lugar, é outra cultura. Vamos fazer uma universidade para nós. Também, então, vale muito não ficar imitando a academia europeia. Vamos fazer a nossa academia. Quem disse um texto é bom, somos nós. Não é a Alemanha, não é a Inglaterra, não é os Estados Unidos, somos nós. Vamos conquistar essa autonomia. Nós aqui decidimos qual é a epistemologia válida aqui. É a nossa. É aquela que a gente usa aqui. Então, vamos fazer agora. Também não precisa ser provinciano, né? Fazer uma coisa tão fechada que só vale para Araguaína também. Não vale.
A universidade é universal, então ela tem que lidar com o mundo. Mas a gente lida melhor com o mundo quando tem uma identidade própria bem firmada. Obrigado. Muito obrigado aí ao professor Pedro Demo pelas suas contribuições. Mais uma vez, a gente vai finalizar então nosso momento de perguntas, nosso debate, e eu gostaria, em nome da Universidade Federal Norte do Tocantins, de agradecer ao Pedro Demo, né, que trouxe aí uma tarde rica de debates, nos fez aqui levantar várias interrogações na nossa cabeça sobre reflexões de pensar uma universidade diferente nesse universo que vem nos arrastando aí, que vem como uma avalanche, como ele bem coloca no texto dele, e acho que a partir daqui a gente tem que sentar e refletir sobre isso que foi levantado, que foi questionado, e que ele trouxe tão bem aí em sua fala. Eu gostaria, então, de registrar esse momento e convidar os que estão aqui presentes para virem aqui à frente para a gente fazer uma foto, né, antes de abrir. O professor Pedro Demo, eu não apresentei, mas nós temos um programa, um projeto aqui na universidade, através da Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, que é o Café com Pessoas, Conexões que Inspiram. Então, são palestras, são momentos em que nos reunimos para debater, para discutir temas, e quando eu conversei com você no primeiro e-mail, eu falei que era nesse momento que a gente iria nos encontrar. Então, nós fizemos um café, infelizmente, o senhor não está aqui presencial para participar conosco, mas fica o convite de talvez em algum momento vir a Araguaína nos visitar e nos conhecer mais de perto também. Tá? Muito obrigado, agradecemos imensamente a sua contribuição, né, para esse momento, para esse debate, e a Universidade Federal Norte do Tocantins será sempre grata. Tá bom. Vamos manter então para a foto. Vamos ir aqui à frente, pessoal. O pessoal está em casa, abrir as câmeras. Obrigada, professor Demo. Queremos te ver pessoalmente, hein? É difícil eu viajar para muito longe. Não, mas nós podemos ir a Brasília também. Hein? Aí é melhor. Muito obrigado. Tá bom, eu que agradeço. Foi muito bom, muito gentil da parte de vocês. Tá? Um segundinho, que a câmera profissional está chegando. Quem se ela põe? Lá, os fundos. Sorriam. Inteligência artificial. Ficou ótimo. Só você Muito obrigado. Até mais. Tudo de bom, professor. Tá, tchau. Vamos para a realidade que não é virtual. Quem estiver nas suas salas, quiser vir tomar um cafezinho bem, hein? Vai começar o coffee break agora. É importante. Valeu, professor.